Seja bem-vindo ao segundo vídeo da série Gênesis, as sementes da revelação. No primeiro vídeo eu falei apenas sobre a frase "No princípio criou Deus os céus e a terra". Vamos continuar extraindo desse texto tremendo, desse texto sagrado, os princípios para que nós possamos andar em vitória espiritual. Muitas vezes nossa vida não progride espiritualmente porque nós desconhecemos os princípios espirituais. E Gênesis contém as sementes da revelação. Os mais importantes princípios de Deus estão revelados já na criação, para que nós possamos andar corretos diante de Deus e receber de Deus as bênçãos que são decorrentes do cumprimento dos princípios. Quem cumpre princípios recebe promessas. Quem descumpre princípios anda debaixo de um ambiente de maldição. Então entenda isso. Quando nós guardamos os princípios de Deus, nós andamos no ambiente da bênção. Quando nós descumprimos os princípios de Deus, nós andamos no ambiente da maldição. É claro, você não quer maldição para a sua vida. Então vem comigo estudar Gênesis e conhecer os princípios da revelação. Vou tirar aqui um minutinho para te pedir para se inscrever no nosso canal e dar um like nesse vídeo. Isso nos ajuda muito a nos posicionar dentro do YouTube e levar essa mensagem a mais pessoas. Gênesis revela Deus como criador e sustentador de todas as coisas. Pensa nisso. Deus é a origem, Deus é a fonte, é dele que saem todas as coisas. A natureza mostra para nós a criação, todo o sistema que Deus criou da vida, a biodiversidade, todos os sistemas solares, as estrelas, o universo, a grandeza do universo manifesta para nós que existe um Criador. Mas a palavra de Deus, que é o que nós estamos estudando aqui, é que revela o caráter desse Criador. Quando você olha para o universo, quando você olha para as estrelas, quando você olha para a natureza, para a beleza que está revelada na criação, você diz: há um Criador. Não é possível que tudo isso existe por acaso. Mas quando você olha para a palavra de Deus, você começa a entender o caráter desse Criador. A Bíblia diz que esse Criador é bom, misericordioso e justo. Que esse Criador é puro amor, graça e misericórdia. E ele manifesta o seu juízo, mas o seu juízo é baseado no seu amor. Então nós podemos ir a Deus através do texto bíblico para conhecer os princípios fundamentais da nossa fé que estão revelados em Gênesis. Gênesis então revela para nós que Deus é criador e sustentador de todas as coisas. Outra coisa que Gênesis revela para nós, o desenho original, como que Deus desenhou e projetou para que as coisas fossem originalmente. No outro vídeo eu falei da letra hebraica Aleph, que tem uma haste voltada para o céu, que significa a amplitude de Deus, a grandeza de Deus. E também tem uma haste voltada para a terra, que significa a revelação de Deus à humanidade. No meio do estudo do hebraico, alguns estudiosos, midrashes, estudiosos da língua hebraica, eles dizem que Aleph representa uma letra do pensamento de Deus, uma letra que ela tem um silêncio de Deus, porque na hora que Deus foi revelar a criação para Moisés, o homem que escreveu o Gênesis, ele não começa da letra A, ou seja, da letra Aleph, mas começa da letra Beit, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. Deus começa com Bereshit, Bara, Elohim. E eles se perguntam, por que o Criador não começou pela primeira letra, a letra Aleph? E eles têm um entendimento de que essa letra representa o projeto de Deus, pensamento de Deus. Então, antes de Deus criar todas as coisas, Deus projeta todas as coisas. O Aleph fala de um desenho original, daquilo que Deus ia criar para governar a terra, que é o Adam. A palavra Adam hebraica tem a letra Aleph. Por quê? Deus queria comunicar que todas as coisas que ele estava criando é para criar um ambiente para a existência humana sobre a face da terra. Ou seja, Deus nos amou antes mesmo de todas as coisas existirem. Ele pensou em nós, ele projetou todas as coisas
projetou a gravidade da terra, o oxigênio na terra, a água na terra, a distância perfeita do sol para não queimar nossa pele, para depois criar o ser humano. Nós podemos dizer que Deus é amor e Ele nos amou primeiro, e Ele revela isso através desse pensamento representado pela letra Aleph. Esse é o desenho original. Deus criou o ar antes de criar o meu pulmão para respirar. Deus criou os alimentos antes de criar o meu estômago, o meu sistema digestivo foi criado depois dos alimentos. Deus criou os remédios, as medicinas naturais, as plantas que são medicinais. Deus criou antes mesmo de existir qualquer tipo de doença em nós. Deus já tinha preparado a cura. Aliás, Ele colocou no meio do jardim uma árvore que a sua folha são para a cura das nações. A árvore da vida. Ou seja, Deus nos amou primeiro. Esse é o desenho original. Deus pensa na humanidade. Deus cria Adão. A palavra Adam também tem um sentido de humanidade. Quando Deus olha para Adão, Ele enxerga toda a humanidade dentro de Adão. A partir da semente de Adão, Ele consegue ver o que nós temos hoje. Mais de 7 bilhões de seres humanos. Tudo a partir de um único ser humano que Ele cria como uma matriz, como uma semente e coloca sobre a terra para expandir, crescer e multiplicar sobre a terra. Logo após a criação de Adão, Ele cria Eva, sua esposa, os abençoa para que eles sejam fecundos e eles multipliquem sobre a terra. Então Deus pensa na humanidade antes de criar todas as coisas e a partir daí Ele começa a desenvolver o universo, as estrelas, os planetas e o planeta Terra em especial como um ambiente propício para a vida humana. E mais ainda, criou um ambiente mais saudável ainda do que a Terra em si, que é o Éden, o lugar das delícias de Deus. É o significado da palavra Éden, lugar das delícias de Deus. Deus coloca Adão e Eva no lugar do prazer, no lugar das delícias. Talvez por isso que hoje as pessoas são tão aficionadas em buscar prazer. Buscam, é verdade, em coisas erradas. Buscam no pecado, buscam em prazeres carnais. Mas Deus nos criou para ter e sentir o verdadeiro prazer, que é a presença dEle. O desenho original é que Deus fez primeiro o nosso ambiente, para depois nos colocar nesse ambiente. Primeiro Deus cria um ambiente favorável, um ambiente perfeito, para depois colocar o ser humano ali para ter uma vida abençoada, próspera, de crescimento e multiplicação. Nós teríamos da parte de Deus a bênção da fecundidade. Nós cresceríamos em todas as áreas da nossa vida. E isso nós chamamos de desenho original. Deus cria a terra e coloca na terra um governante. Deus cria o jardim e coloca no jardim um jardineiro chamado Adão, para guardar o jardim, para proteger aquele ambiente que Deus tinha criado. Vamos aplicar isso na nossa vida. Você às vezes fica pensando que a vida parece não ter sentido algum. Realmente, sem o Criador, sem Jesus, a vida não tem muito sentido. Só na gente pensar na morte, que é certa para todo ser humano, nós já temos aqui uma dificuldade de encontrar um sentido para a vida. No meio dessa pandemia, temos presenciado tantas pessoas morrendo e ficamos pensando no sentido da vida. E o sentido da vida está exatamente em que Deus pensou em você antes da sua existência, te amou e projetou a sua vida para ser uma vida abençoada, uma vida que cresce e se multiplica. Entenda uma coisa, Deus é o maior interessado no seu sucesso, no seu crescimento e na sua prosperidade. Menos do que isso, não é a vontade de Deus para a sua vida. Deus te fez para viver no prazer dEle, para que você tenha prazer na presença dEle, no ambiente dEle e diante daquilo que Ele criou, vivendo os princípios do reino de Deus. Deus te criou para ser feliz, para ser um ser relacional, que tem relacionamento com Deus, que tem relacionamento com o Pai. Fomos criados não como escravos,
Fomos criados não como servos, mas como os filhos do Criador, filhos do dono da terra. Se o dono da terra é o seu pai, não existe limites para você.